Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Gustavo Quinelato. Eu não sei exatamente que momento você está vendo esse vídeo, mas já fica aí meu bom dia, minha boa tarde, minha boa noite. Nesse exato momento, eu faço parte do time de agilistas dentro da DirecTV, mais precisamente aí no projeto da DirecTV Go. Eu atuo na frente de três squads da tribo de Enablers, são três squads técnicas, e aí tem pessoas de front-end, back-end, QA, UX, e até DevOps aí no meio do pessoal. Essa última semana, na última semana de junho de 2021, a gente fechou o nosso quarter, foi a última sprint do quarter. Então resolvi fazer uma temática um pouquinho diferente que envolvesse algo que eles gostavam. Então eu tentei unir aí um pouco do gosto lúdico e fictício deles com algo mais sério que pudesse me dar insights para eu explorar aí ao longo das próximas sprints. Então optei aqui por usar o Counter-Strike, né, o jogo, e apliquei com eles. Compartilhei o conteúdo na internet, postei lá no LinkedIn e fiquei super feliz aí pelo respaldo das pessoas, elogiando, fazendo comentário. E eu também obtive muitos mensagens de pessoas querendo que eu compartilhasse esse conteúdo, que eu postasse um Miro, que eu explicasse como que eu rodei essa dinâmica. Então achei uma oportunidade legal de criar esse vídeo aqui para, primeiro, divulgar esse material que eu fiz e explicar como que eu rodei tudo isso com eles, tá? A única coisa que eu peço é que vocês compartilhem isso no LinkedIn depois de rodarem com as equipes de vocês e me marquem lá, tá? Para quem não me tem ou para quem quiser me adicionar, meu LinkedIn é /in/Gustavo Quinelato, tudo junto. Então é facinho de me encontrar lá e me adicionar, tá bom? Bom, indo aí aqui direto para o ponto, como eu disse, né, eu rodei em cima do tema de Counter-Strike. E eu comecei da seguinte forma. Falei, pessoal, vamos lá para o board. Eu quero que todo mundo olhe para esse primeiro quadro, que eu chamei de energia versus motivação. Peguem uma bolinha cor-de-rosa e marquem exatamente aqui em qual quadrante vocês estão. Qual que era a minha ideia aqui? Como foi um quarter pesado, teve muita hora extra, um overtime de trabalho muito grande, eu queria saber exatamente como que eles estavam. Se eles estavam bem em termos de energia, se eles estavam motivados, apesar de ter sido pesado. Então, antes de mais nada, pedi para eles preencherem isso para ter um comparativo. Feito isso, eu voltei para a sala do Teams, né, que a gente usa o Teams aqui, e pedi, pessoal, abram a câmera. A gente vai fazer uma dinâmica aqui de icebreaker, que eu quero ver todo mundo se mexendo. E como foi isso? Eu comecei ela, então eu pedi, falei para todo mundo abrir, né? E falei, pessoal, eu quero que vocês me tragam um papel higiênico, um rolo de papel higiênico. E aí, qual era a ideia? A primeira pessoa que me trouxesse e exibisse na câmera o papel higiênico ganhava o round. E com isso, depois que todo mundo voltasse, né, para sentar-se na cadeira, uma outra pessoa faria o mesmo. Então eu fiz, aí passei para uma outra, ela fez, passou para outra, e assim por diante. Fiz com todo mundo, deu em torno de uns 10 minutos, e era aquele forfé todo, né? Todo mundo gritando, dando risada, porque pedia cada coisa, você tinha que correr, enfim. Foi algo exatamente para tentar elevar um pouquinho a energia e fazer as pessoas saírem da cadeira. Literalmente. A gente fica muito tempo sentado, né? Por causa de estar trabalhando remoto, e essa era uma ideia de fazer o pessoal se mexer. Depois dessa dinâmica, eu voltei aqui para o board e entrei nessa exploração de valores e metas. O que isso aqui era? São três partes, onde eu pedi para eles colocarem de forma totalmente desorganizada, não precisava alinhar na linha de tempo aí as coisas, mas era basicamente para saber quais são os valores que eles têm como pessoal, quais são as metas que eles têm daqui para frente, né? O que eles querem. E aí eu tentei trazer um pouquinho eles para o mundo do OKR. E como que eu fiz isso? Eu não me prendi ao que era um objetivo, eu não me prendi ao que era um key result, eu simplesmente pedi, pessoal, pensem daqui 5 anos. O que vocês querem ser? Aonde vocês querem estar? O que vocês querem da vida? Seja ela no âmbito pessoal, seja ela no âmbito profissional. Depois que vocês definirem isso, desçam um nível e venham para a fase de 1 ano. Tá? Quais são 2 passos que vocês precisam passar para saber que vocês estão no caminho certo para atingir aquele objetivo de 5? Feito isso, desci mais um nível, vem para 6 meses. Agora, escolham se vocês querem falar somente sobre um, se vocês querem falar sobre os 2, mas digam para mim, para eu chegar pelo menos em um desses objetivos de 1 ano, quais são os passos que eu preciso fazer,
que eu preciso me tornar, sei lá, para saber que eu estou no caminho certo. E aí, qual que era a ideia? Por exemplo, se eu pegasse o que estava nesse card aqui e eu fizesse esses dois alinhado com esse, eu puxava uma seta dizendo esses dois cards estão alinhados a esse objetivo. E esse outro com esse outro aqui. Ou os três para um só também, aí tanto faz. E aí eu tentei aprofundar um pouquinho mais e trazer eles para uma etapa de 3 meses, para ser algo mais palpável. Enfim, então aqui qual que era a ideia? Eu ter um pouco mais de insight para trabalhar um coach com eles, tentar ajudar eles a ter um pouquinho mais de foco para aquilo que eles têm de objetivo de vida. Então, isso me dá insumo para saber onde eu posso trabalhar, de que forma, e tentar puxar eles, literalmente, para pensarem um pouquinho no futuro. Feito isso, a gente veio para a parte do game mesmo, vamos dizer assim. Aqui foi uma alusão à dinâmica do barquinho. Eu não sei se vocês já conhecem, se vocês já aplicaram, mas é basicamente assim, você tem um barco em cima de um rio, de um oceano, whatever, e a parte de cima, onde está a vela, geralmente são fatores que empurram o barco para frente. Então, tudo que é de positivo, tudo aquilo que aconteceu e acontece com a equipe, que está movendo eles para frente, está fazendo evoluir. E aí a parte de baixo dos terroristas aqui era exatamente o oposto, né? Seria a analogia à âncora do barquinho. Então, quais são os fatores que estão fazendo com que a gente tenha problemas, que está evitando que a gente prossiga, que está realmente atrapalhando? Então, foi uma analogia que eu fiz, tentando ter essa sinergia aí do tema com algo concreto. Então, passei pela parte de contra-terroristas primeiro aqui, mas os bonzinhos, né? Preencheram aqui em torno de uns 10, 15 minutos. Depois eu vim para essa parte aqui de terroristas, preencheram também os fatores negativos. E aí eu abri uma votação. Todos esses cards que eles preencheram aqui, vamos elencar o top 3 de maiores problemas votados por todo mundo. Então daí deu umas 2, 3 votações até a gente ter 3 cards, tá? Pegamos esses 3 cards e trouxemos aqui para uma outra dinâmica de 5 porquês. Tem aqui a explicação também do que é a ideia, tá? Mas de forma sucinta. É uma técnica do toyotismo, que ela diz que com no máximo 5 porquês, você consegue chegar na causa raiz de um problema. Tem uma explicaçãozinha mais aprofundada aqui, mas grosseiramente é isso, tá? Então trouxe os 3 cards para cá, e aí explorei um a um. Tá, por que esse problema está acontecendo? Aí vem a primeira resposta. Tá. Por que esse segundo problema acontece para ocasionar aquele lá em cima? Aí vem a terceira. E assim por diante. Então, fui perguntando até chegar num nível que, no nosso caso, tá? A gente chegou nesse nível, segundo nível aqui, desceu mais 2, mas nesses 2 últimos era algo extremamente utópico, totalmente fora da realidade das equipes, e a gente não tinha o que fazer. Então, a gente voltou e marcou esse card. E aí fez a mesma coisa para os outros. Então a gente elencou aqui, nessas 3 atividades, a gente elencou 3 possíveis causas raízes para aqueles problemas que a gente evidenciou. E aí eu trouxe eles para tentar definir um plano de ação, essa outra parte. Então coloquei os 3 cards aqui e falei, pessoal, primeiro para esse card, me deem ideias. Me falem aí como que a gente pode mitigar esse problema. E aí sugeriram algumas ideias. Depois de sugerir, falei, pessoal, vamos montar um plano de ação. Aí eu peguei, copiei esse card, coloquei aqui do lado e a gente escreveu, a gente precisa fazer X, Y, Z para conseguir resolver esse problema. Coloquei, quem é o owner desse card? É o Gustavo. Qual a deadline dele? A gente tem no máximo 3 sprints aí para terminar. E assim sucessivamente. Fizemos isso com todos os outros cards, os outros 2, né? E no final, depois de preenchidos os 3, vocês podem ver que tem 3 bolinhas aqui. Isso aqui é chamado de Confidence Vote. Fiz todo mundo voltar para a tela do Teams, abrirem a câmera. Falei, pessoal, para esse primeiro plano de ação que a gente definiu aqui, de 1 a 5 nos dedos, mostrando na tela, o quanto vocês estão confiantes e concordam com ele. 1 para não concordo e 5 concordo totalmente. Então daí para o primeiro todo mundo, ou 4 ou 5, e aí foi ok. Para o segundo, mesma coisa. Aí para o terceiro, o que aconteceu? Teve algumas divergências e 3 ou 4 pessoas colocaram 3. De 3 para baixo, você tem que voltar para cá. Então daí eu voltei para cá e falei, pessoal,
que vocês acham que a gente ainda precisa fazer, um segundo plano de ação, um terceiro plano de ação, para vocês se sentirem confortáveis e elevarem essa nota pelo menos para 4. A gente discutiu mais um pouco, elencamos mais um plano de ação e todo mundo botou 4. Feito isso, fechou. Parei aí a dinâmica exploratória, vamos dizer assim, e aí eu abri essa última parte aqui e falei, pessoal, agora é uma hora de fã, vamos relembrar tudo que a gente fez, o que a gente tem que agradecer, e é um kudos usual clássico, né? Pedir pro pessoal preencher aqui, agradecendo quem eles quisessem, também pedir para eles usarem esse tempo para fazer uma retrospectiva básica aqui da dinâmica, então o que eles acharam de legal de tudo isso que aconteceu, aquilo que faltou, aquilo que eu posso colocar, ideias, e aquilo que eles não gostaram, né? Feito isso, eu falei, pessoal, agora só para fechar isso, voltem aqui no primeiro quadro, tudo marcado, tudo com as bolinhas rosas aqui, né? Falei, agora peguem a bolinha verde e remarquem. Aí qual que é a ideia? É eu saber se com a minha dinâmica eu fiz as pessoas se motivarem e elevar a energia delas, ou se foi o oposto. Na maioria dos casos, eu fiz elas aumentarem a energia e motivação. Em alguns casos, eu abaixei a energia, mas aumentei a motivação. Então, a princípio, qual foi o grande problema? Era um time box de 2 horas e a gente extrapolou para 3 horas por causa dos 5 porquês e dos planos de ação. Então, isso me dá insights a tomar mais cuidado com isso para não extrapolar, porque eu sei que isso faz com que as pessoas se dispersem e acabe com a energia delas. Então, foi basicamente isso que eu fiz com eles. Como eu disse, demorou 3 horas aí, mas não necessariamente você precisa passar por tudo isso. Tá? Essa parte aqui é muito mais focada para coaching. Se você tem intenção de fazer isso com a sua equipe, ótimo, é um bom momento. Você poderia até pensar em colocar numa linha tênue de tempo aqui, para você ter uma linha reta e não ser jogado. Eu não quis entrar nesse ponto agora. Se não quiser aplicar também, não vai ter tanto efeito. Vem para cá, faz a dinâmica dos 5 porquês e da exploração de pontos positivos e negativos e tá ótimo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É a primeira dinâmica temática que eu aplico com um conceito mais amplo e espero que eu possa ajudar vocês aí a extrair mais insumos para vocês melhorarem o dia a dia de vocês, tá bom? Muito obrigado e fico por aqui. Um grande abraço aí. Tchau, tchau. Opa, voltando aqui, acabei esquecendo de fazer uma menção honrosa, tanto ali na parte de plano de ação, voltando um pouquinho nos 5 porquês e voltando um pouquinho lá na parte da exploração de pontos positivos e negativos, foram alusões e remodelações de dinâmicas que eu participei com o pessoal da API Ágil. Então, gostaria de deixar aqui meu grande agradecimento e reconhecimento por tudo aquilo que eles estão fazendo para a comunidade e trazendo aí de contexto, conteúdo e tudo muito prático. Então, não podia fechar esse vídeo aqui sem deixar esse agradecimento para eles, um depoimento específico. E é isso, pessoal. Sigam eles, tá? Procurem lá no LinkedIn, API Ágil, LinkedIn, Instagram, YouTube. Garanto que vocês não vão se arrepender. Beleza? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.